Boa tarde, seu Rabi. Primeiramente, eu quero agradecer aos seguidores do seu canal e também quero agradecer ao Antônio Carlos. Eu nasci e me criei aqui no sítio Santo Onofre. A minha infância e adolescência foi aqui e ultimamente eu estou morando no Rio de Janeiro, né? Porque minha família mora lá e eu vim aqui só de passeio. De ano em ano eu venho aqui passear para visitar meus irmãos, meus amigos e de ano em ano eu venho aqui. Bom, meu pai era conhecido como Chico Gulora, aqui todo mundo conhece. Minha mãe é conhecida como Raimunda Alves, que era filha do seu Cício Alves, e aí eu vivi aqui até os meus 17 anos, eu vivi aqui no Santo Onofre, né? Aí depois de 17 anos eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei por lá uns tempos. Aí depois eu vim para cá novamente, e de 80 até 83, quando minha filha tinha 5 anos, eu vivi aqui, no Santo Onofre. Na época, umas bicicletas de aluguel, aí eu tinha um pessoal, a meninada vinha alugar a bicicleta aqui, eu alugava a bicicleta para a meninada. Na época, seu Rabi, eu lembro que era. Na época não tinha real, na época era cruzeiro, era um cruzeiro, uma hora da bicicleta. E aí aquela meninada vinha tudo para alugar bicicleta. Nessa época eu levei muito dinheiro da molecada aqui de Santa Nova, das meninadas aqui. Tinha um que era o pior de todos, que era o chamado Remelinha. Chamado Remelinha. O pessoal conhece muito ele por aí. Chamado Remelinha era filho de seu Chico Nastácio, que já também até morreu. A dona Esté ainda é viva, que é Esté Alves, que era prima da minha mãe. E esse Remelinha, ele era o pior de todos, porque o dinheiro que ele arrumava só dava para alugar a bicicleta, entendeu? E ele mora lá no Ipu hoje. Agora, ultimamente, ele mora no Ipu, no Alto 14, entendeu? E esses outros meninos aí, eu não tenho mais. Acho que eu não, nem sei mais onde é que eles vivem, deve vir pelo Rio de Janeiro. E eu sei que foi uma época boa. Uma época boa. Uma época muito boa da vida da gente, aqui em Santo Onofre. Minha mãe e meu pai moravam aqui nessa casa. E eu tinha uma casinha aqui em cima desse alto. E hoje em dia não tem mais nada, porque está só o lugar, que a terra não é mais do meu pai, né? Esse terreno era do meu pai, ele tinha uma casa de farinha aqui do lado. E aí minha casa era lá mais para cima, do alto, que hoje não tem mais nem lugar mais, que até tiraram, porque meu pai vendeu o terreno para o Jorge Filho. E na época nós estávamos tudo no Rio de Janeiro, ele vendeu o terreno aí foi lá morar no Alto 14 do Ipu. E hoje não tem mais nem lugar da casa, entendeu? Ele vendeu o terreno para o Jorge Filho, lá do Ipu. Eu sei que o Jorge Filho parece que fez foi um alambique lá para fazer cachaça. Eu acho que hoje nem existe mais, cara. Acho que hoje nem existe mais aquilo lá. Deve estar uma casa já toda desmoronada. Eu acho que nem existe mais, entendeu? Eu acho que não existe mais, não. Eu vivi da minha infância de nascença até na idade de 17 anos. Eu sei que eu lembro muito bem toda a minha infância lá no Santo Onofre, aqui no Santo Onofre. Eu lembro que uma vez eu ficava mais meu irmão, que meu irmão era mais danado do que eu. Ele tinha 7 anos, eu tinha 9. Aí eu sei que ele era muito mais danado que eu. A gente ficava dentro do mato, matando rolinha, era uma coisa tão boa naquele tempo. Na época, esse caminho daqui não era por aqui, por cima, passava dentro da baixa da dona Carmina Tito, seu Raimundo Tito. Aí tinha um engenho de fazer rapadura. Aí o meu pai trabalhava lá no engenho. Eu sei, cara, que na época eu lembro como é hoje, que meu irmão era muito danado e aí nós estávamos lá matando rolinha dentro do mato. Na época, isso foi em 62, talvez, mais ou menos, eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 7 anos, mas não era muito danado ficar dentro do mato lá, matando passarinho, caçando ninho de rolinha. Aí o Zezé ainda era pobre na época, o Zezé que é daí pro Brasília, e depois ele enricou, teve aí pro Brasília. Agora foi prefeito de Ipu, acho que já. Na época ele trazia estrume do sertão para a serra, aí quando ele vinha de lá para cá, cara, aí o meu irmão, que é mais danado que eu, pegou uma pedra, quebrou o para-brisa do carro dele. Aí o pessoal lá já conhecia quem era nós dois, aí disseram que meu pai estava trabalhando lá no engenho do Raimundo Tito, da dona Carmina Tito, e aí aí meu pai ele denunciou lá a pedrada que o meu irmão deu no para-brisa do caminhão dele.
Aí ele disse assim: "Ah, tá bom, mas eu não posso pagar seu para-brisa, quando eu chegar lá em casa quem vai pagar é ele lá. Vou dar uma surra em cada um". Aí meu pai chegou às 6, 7 horas da noite, porque ele chegou do trabalho lá, nós ficamos escondidos dentro do mato, dentro da bananeira. Eu lembro como hoje que o meu irmão demorou a entrar, quando ele entrou de casa, meu pai deu uma surra nele. Aí ele foi dormir com os couro quente, eu também não podia ficar na rua, dentro do mato, dormir no mato. Eu entrei também, levei uma surra e fomos dormir. Eu lembro dessa história aí, mas a gente era muito danado naquele tempo. Eu e ele era menino, a gente ficava naquele sítio lá, caçando passarinho, caçando ninho de rolinha. Eu me lembro muitas coisas da minha infância, sabe? Eu lembro que uma vez eu tenho um irmão que morreu agora há 6 anos atrás, que é o mais velho do que eu, Antônio Cícero. Ele ainda, até agora, antes de morrer, dizia assim: o Antônio Carlos era muito danado também. Ele foi uma vez, a gente estava querendo ir para a missa lá na Engazeira, que estava em festa lá, festa de setembro. Aí a gente procurou o Antônio Carlos para ir também. Quando a gente deu fé, ele estava lá nos pés de manga do meu avô, Cício Alves. Depois, em cima do pé de manga, levou ali uma queda. Ficou lá 5, 10 minutos estatado lá, sem, quase morto. Aí foi que a gente encontrou ele lá. Aí ele veio e fomos para a festa. Eu sei que foi uma época muito boa naquela época, muito boa. A época da adolescência da gente é muito bom. Mas esse território aqui de Santo Onofre foi onde eu nasci e me criei, até com idade de 17 anos. Aí depois eu sou casado, minha esposa é aqui da família do Guarani. Eu conheci ela no Forró do Augustinho, aqui em São Félix, na época, em 72. Aí fiquei namorando com ela até 73, 74 nós casamos. Aí minha filha nasceu em 75 e aí minha filha hoje já tem 47 anos, meu filho já tem 40, eu tenho um filho também, um casal, já tem 42 anos. Rapaz, naquela época, morava muita gente, pessoal, os antigos que moravam lá, hoje em dia não mora mais. Morava o Zeca Alves, que é meu tio, já morreu. Morava o Adão de Brito, que era meu amigo também, lá do meu pai também, já morreu. Morava o João Sabino, que hoje já morreu também. Só existe o filho dele, que é o Antônio, que é casado com a Júlia, do seu Adão de Brito. E o Antônio do Cício, que é meu tio, que é irmão da minha mãe, ainda hoje mora lá. O Elia mora lá pro lado da Engazeira também. O Itamar já morreu. E tem uns que foi lá pro Rio de Janeiro, que é o Isalene, esse hoje acho que até morreu, não sei, ninguém soube mais da notícia dele. Eu sei que ali morava muita gente ali, seu Quinca, Preto, o seu Mané Miguel, o Zé Anastácio, morava muita gente ali naquele tempo. E o Cícero Florino morava aqui na parte aqui na Engazeira de Baixo. Aí esse pessoal já foram todo mundo embora. Aí ninguém sabe mais nem da notícia da família dos filhos dele, mais não, entendeu? Eu lembro que teve uma seca de 58. Para mim foi a melhor época do que eu tive, que eu lembro que eu tinha 6, 7 anos. Na seca de 58, meu pai tinha 2 vacas de leite, que vinha as vacas do sertão para a serra. Aí o pessoal, cada qual tinha suas vacas para dar, porque tinha pasta aqui na serra. E eu lembro que naquela época tinha muito leite, tinha muito. Foi a época mais legal que teve, que eu lembro da seca, foi aqui em 58, entendeu? Aqui no Ceará. Aí depois a gente foi passando o tempo, a gente foi se deslocando para o Rio de Janeiro, e hoje em dia o pessoal está tudo deslocado aí no meio do mundo. Ninguém conhece mais. Eu não sei mais onde é que é o pessoal de antigamente, entendeu? A época, quando eu era pequeno, era ajudando meu pai na roça, é, limpar a leira, essas coisas assim. Nessa época do Bolsonaro, não cheguei a essa época ainda não. Entendeu? Forró na época tinha muito. Tinha aqui o Luiz Tomás, no São João. Eu ia sempre daquele forró aí do Luiz Tomás, aqui no São João. Tinha lá no Andrade, o Raimundo Eugênio. Também eu ia lá, na época tinha uma caminhonetinha quer dizer, não era minha, é do meu pai, uma caminhonetinha branca que eu fazia frete. E de ir para Serra, a gente ia pro forró lá, na época de São Pedro, era em São Pedro. E também, como eu te falei, tinha esse forró aqui do Augustinho aqui no São Félix aqui, que eu também arrumei minha mulher, que hoje realmente eu tô morando com ela, eu arrumei lá quando eu tinha meus 20 anos, ela tinha 18, eu arrumei lá.
Comecei a namorar com ela lá, conheci ela lá e até hoje eu tô com ela, graças a Deus, entendeu? Caseira, cara, tinha uns forró ali, eu lembro que tinha um forró na casa do Gonçalo Pedro, o seu Gonçalo Pedro, que acho que já até morreu, ali na Engazeira, tinha um forró do Gonçalo Pedro ali, e eu sempre ia, e era bom o forró dele, não era ruim não. Era bom, não era ruim não. Tinha um cara que vinha lá tinha um sanfoneiro que vinha lá do Mucambo, tocar ali. Acho que era Antônio Manelinho, eu lembrei, Antônio Manelinho ia tocar ali no Gonçalo Pedro, ali a gente ia para aquele forró ali. O único forró que tinha ali era esse só, entendeu? Os festejos de Engazeira, na época que eu tinha meus 5, 6, 7, 8, até 15 anos, 17, que eu fui embora, fui em janeiro. Ah, os festejos da Engazeira tinha, todo setembro, todo mês de setembro tinha festejo da Engazeira, tinha missa, tinha novena. Aí a gente ia para lá, aí era muito bom. Tinha aquelas bancas que vendia aricurico, que o pessoal chamava antigamente, bolacha fogosa, e a gente gostava muito, os meninos, e aquelas bancas lá. E aí tinha um forró, tinha uns forrozinhos também, ali naquelas casas ali do que era Gonçalo Pedro ali. E aí a gente tinha essas diversões aí. Tinha palco na rua também que eles traziam, tinha roda gigante, tinha carrossel. Tinha tudo isso. Eu lembro que uma vez até uma menina ficou pendurada lá no carrossel e foi um trabalho danado para tirar ela lá, que ela ficou pendurada, enganchou lá na roupa, lá no carrossel, e a gente foi um trabalho danado para gente tirar ela. Minha família é do Ipu, minha irmã que mora lá, e para toda a minha família lá que se vê, eu mando um abraço para ela lá, que eu estou aqui agora, estou distante deles lá. E para todos meus amigos lá da onde eu moro, na Rocinha, que eu moro lá na Rocinha, eu trabalho lá no carro de propaganda, de som. E os meus amigos também que me conheceram daquela época, que hoje vocês veem este vídeo aí, eu mando um abraço para todo mundo aí, para todo mundo aqui da região aqui do Ceará. Aproveitando aqui a entrevista que eu estou hoje aqui com o meu amigo Carlos, aproveitando essa vista aqui maravilhosa aqui de São Félix. Eu vou mandar aqui um abraço especial para o patrocinador aqui do canal do Seu Rabi, o bar do meu amigo Tião, lá no Rio de Janeiro, que fica ali no Largo da Raiz. Você aí que quer conhecer o bar do meu amigo Tião, vá lá marcar presença, todas as segunda-feira, aquele churrasco liberado. Meu amigo Tião que tem ali uma loja, que ele vende produtos de fone de ouvido, desses mais modernos, sem fio. Também vende todas as marcas de tênis, sapato e também todas as marcas de perfume. Vá lá no bar do meu amigo Tião, além de você beber aquela cerveja geladinha, você também compra os seus produtos de um bom preço e boa qualidade lá do bar do meu amigo Tião. Você aí da nossa redondeza aqui, em Gazeira, Baixa Larga, Santo Onofre, São Félix, São João, Ramada, Cachimbo e Guarani, e todas as regiões aqui perto, que gosta de comer aquele franguinho aos domingos, você adquira o seu franguinho ali, frango Dois Irmãos na Engazeira, todos os domingos, entrega em toda a região. O número vai ficar aqui embaixo, ligue e garanta o seu frango saboroso. Um abraço aí para o Andos e Eulene. Seu Rabinho fica por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Siga e compartilhe o nosso canal.